A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Nesta sessão eu vou continuar com alguns dos segredos das orações atendidas. Na verdade, eu vou tratar de uma chave específica que é essencial para a oração efetiva. E embora esta chave seja claramente apresentada por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, eu penso que a maioria dos cristãos não atenta para a sua existência. E eu creio que a falha em usar esta chave sobre a qual eu vou falar é uma das causas principais da ineficácia no corpo de Cristo. Você já deve estar pensando: que chave é esta? E eu posso dizer que quando você ouvi-la, provavelmente você não dirá glória a Deus. Eu quero voltar mais uma vez ao Sermão da Montanha, onde Jesus está dando instruções sobre como orar, e eu quero pegar duas passagens paralelas. A primeira está em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, onde Jesus diz: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, e aí ele descreve como os hipócritas agem. E aí ele diz no versículo 6, mas quando orarem, e aí ele diz o que fazer. Então ele usa a frase quando orarem duas vezes. Da primeira vez, ele começa com uma negativa: não orem como os hipócritas. Mas ele não termina aí. Ele conclui com uma positiva: é assim que vocês devem orar. E na verdade nós dedicamos a nossa última sessão a analisar o padrão que ele nos deu. Mas agora eu quero avançar no mesmo capítulo 6 para os versículos 16 e 17. E aqui ele apresenta uma outra dimensão da oração. E ele diz: quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas. Mas ele não para com a negativa. Muita gente acha que ele termina aí. Mas ele continua no versículo seguinte: mas quando vocês jejuarem. E aí ele nos diz como fazer isso de uma forma aceitável a Deus. Agora, eu acho que vocês percebem que há um paralelo bem próximo entre o que Jesus diz sobre orar e o que ele diz sobre jejum. Primeiro ele diz: quando vocês jejuarem. E aí ele diz: não façam desta forma, façam daquela. Agora, na minha opinião, a frase quando vocês orarem indica que Jesus espera que os discípulos dele atentem bem a isso. Quando vocês orarem, Jesus espera que os seus discípulos orem. Quantos aqui concordariam que essas palavras indicam que Jesus estava considerando que nós, os seus discípulos, oraríamos? Ele não diz se vocês orarem, ele diz quando vocês orarem. E eu imagino que a maioria de nós aqui concorda que o Senhor espera que nós, como cristãos, oremos regularmente. Não está certo? Ok, agora nós passamos para o próximo estágio e ele não diz se vocês jejuarem. Ele diz quando vocês jejuarem. O que é que isso indica? Isto indica que ele espera que jejuemos da mesma maneira que ele espera que oremos. Não parece lógico? Você está aqui comigo, ainda que talvez relutantemente, mas ainda está comigo? Bem, não fique relutante.
Eu concordo que esse assunto do jejum não é um daqueles para os quais dizemos facilmente glória a Deus, mas eu garanto a vocês que quando aprenderem sobre ele, vocês dirão glória a Deus, vocês dirão obrigado, Deus, por nos dar esta chave. Veja, as palavras de Jesus sobre oração e jejum são absolutamente e exatamente paralelas. Quando vocês orarem, não orem desta forma, mas orem desta. Quando vocês jejuarem, não jejuem desta forma, mas jejuem desta outra. Então Jesus põe a oração e o jejum exatamente no mesmo nível. Minha conclusão é que se ele tem expectativa que oremos, ele também espera que jejuemos. E eu me alegro muito porque eu tenho um grande predecessor no ministério que chegou à mesma conclusão. Na verdade, a muitos deles, Lutero chegou à mesma conclusão, mas aquele sobre o qual estou falando é John Wesley. E eu li o diário de John Wesley há alguns anos e ele mexeu comigo e me estimulou. E ele disse algo parecido com isto. Eu estou convencido que se um cristão entendeu a necessidade de jejuar e não pratica o jejum, ele vai se desviar com a mesma probabilidade de um cristão que entendeu a necessidade de orar e não ora. E John Wesley não ordenava para o ministério metodista nenhum homem que não se comprometesse a jejuar todas as quartas e sextas até as 4 da tarde. Era um requisito básico para ser ordenado no ministério metodista. Você pode dizer, bem, qual é o propósito de jejuar? É só para tornar a vida mais difícil para mim? Para me negar o prazer? Minha resposta seria não. Sem dúvida há inúmeros propósitos, mas eu vou tratar apenas de um. Qual seja, é uma forma apontada por Deus para nos humilharmos. E eu vou mostrar isso a vocês de forma muito clara na Bíblia. Veja, a maior e mais específica barreira para obtermos resposta às nossas orações é o orgulho. E qualquer coisa que possa retirar esta barreira do nosso caminho vai facilitar a resposta à nossa oração. Nesses últimos dias, Deus vem pessoalmente falando comigo sobre o terrível perigo do orgulho. E Ruth, a minha esposa, pegou um livrinho que ela tem, mas que, na verdade, não prestávamos muita atenção, de Andrew Murray, que é um dos pregadores da geração passada que continua alimentando o povo de Deus hoje. Quantos aqui já leram algum livro do Andrew Murray? Bastante gente aqui, isso é muito bom. Eu não sei quem conhece o livro, no original o título é A Humildade do Nosso Senhor. Ele vem sendo republicado com um título mais simples, eu acho que ficou só Humildade. E eu o li algumas semanas atrás, e ele realmente falou comigo profundamente sobre a minha própria vida. Eu já odeio o orgulho há anos, mas eu obtive uma nova visão do quão perverso e do quão maligno o orgulho é, e de como ele nos afasta de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Essa mensagem vai por toda a Bíblia. É uma verdade universal. Ela não foi demonstrada primeiramente na Terra. Sabe, a primeira demonstração do mal do orgulho? Qual foi o primeiro pecado da história do universo? Me digam. Orgulho, sim, quem cometeu o pecado? Lúcifer, isso mesmo, um anjo, no céu. E se aquele orgulho, se o pecado do orgulho pôde ser cometido no céu, fazendo com que um anjo perdesse o seu lugar, quanto mais suscetíveis estamos ao pecado do orgulho devido à natureza pecaminosa nesta terra? Eu vou dar aqui 3 passagens da Bíblia que tratam de orgulho e de humildade. A primeira fica em Lucas 14, versículo 11. E é o final de uma parábola onde Jesus explica como agir quando se é convidado a um banquete. Em Lucas 14. E sabe, nós somos convidados para banquetes hoje em dia, às vezes. Eu fui convidado para um ontem.
E Jesus disse, ele era tão prático. Ele sempre dava ilustrações muito simples. Primeiro, eu quero dizer que Deus nunca disse que ele vai nos humilhar. Ele sempre nos diz para nos humilharmos. Eu digo às pessoas, Deus podia te humilhar, mas só você pode se fazer humilde. Não ore, Deus me torne humilde, porque essa não é uma oração bíblica e, além do mais, provavelmente você se arrependerá dos resultados desta oração. Algumas semanas ou meses depois, quando você se encontrar na situação mais humilhante e perguntar, Deus, como eu vim parar aqui? Bem, você orou. Você orou. Jesus diz, quando você for convidado para um banquete, não saiam correndo para pegar o melhor lugar, o lugar de honra. Porque você será envergonhado quando alguém chegar e disser, é o orador que senta aqui. Você arranje um lugar naquele canto ali. Jesus disse, quando chegarem, peguem o lugar mais inferior. Muito sábio, quando você está no fundo não tem mais lugar nenhum para ir, a não ser para cima. Não sei se vocês conhecem uma oração de um homem chamado John Bunyan. Eu trago isso há anos. Ele diz, aquele que está embaixo não teme nenhuma queda. O que se humilha não teme nenhum orgulho. Aquele que é humilde sempre terá Deus como seu guia. Veja, quando você está no chão, está seguro. Não dá para ir mais para baixo? Muito raramente eu ministro em reuniões públicas grandes como esta, sem antes tomar meu lugar de rosto no chão, de joelhos, diante do Senhor. E eu digo a vocês, antes desses encontros, Ruth e eu ficamos assim por muito tempo. É ali que eu me sinto realmente seguro, lá no chão. Então Jesus disse no fim da parábola, se você não quer ser envergonhado, evite a situação. Não vá sentar na melhor mesa. Sente no lugar mais inferior e só terá um lugar para ir, para cima. E ele resume tudo nestas palavras, em Lucas 14:11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Isto é universal. Ou seja, se aplica no universo, aplica-se no céu e se aplica na terra. A grande demonstração dessa verdade está em Lúcifer e em Jesus. Lúcifer foi um ser criado por Deus, mas ele buscou a igualdade com Deus, escorregou e caiu. Jesus tinha igualdade com Deus, ele se humilhou até mesmo à morte, morte de cruz. E a Bíblia diz que Deus o exaltou grandemente. Diz em Filipenses 2:9, desta forma, Deus o exaltou sobremaneira. Por que Deus o exaltou? Porque ele se humilhou, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Eu posso prometer a vocês exaltação se vocês se humilharem. Não há nenhuma exceção. Eu tenho uma série de mensagens com este título, O Caminho para Cima, Fica Embaixo. Quanto mais para baixo você vai, mais você acaba em cima. Não há nenhuma exceção para isto. Mas eu quero falar sobre a humildade como uma condição essencial para uma oração eficaz. E eu quero pegar algumas declarações para provar isto. Vamos começar em Tiago capítulo 4, versículo 10 e mais duas passagens que leremos. Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Notem que ele diz, humilhem-se, não diz ao Senhor para fazê-lo. É você que faz. Deus é que exalta se você se humilha. E uma passagem muito semelhante em 1 Pedro, capítulo 5, eu e Ruth proclamamos esta antes da mensagem passada. Verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno os exalte. O verso anterior diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você vai até Deus em oração com o seu orgulho, Deus estará te resistindo. E adivinha quem empurra com mais força? Você não pode se aproximar de Deus em orgulho. Lá em Salmos diz que o Senhor conhece os orgulhosos de longe, e ele os mantém longe. Não há acesso a Deus com orgulho. Então, qualquer coisa que nos permite nos humilharmos
é uma bênção que não tem preço, mesmo que não seja muito agradável na hora. E uma das formas bíblicas apontadas para nos humilharmos é jejuando. E eu vou mostrar isso direto da Bíblia. Eu quero começar com uma declaração de Davi, uma declaração muito simples, em Salmo 35, versículo 13, onde ele diz: eu humilhava a minha alma com o jejum. Algumas traduções dizem eu afligia a minha alma, mas no original em hebraico é eu humilhava a minha alma. Por que você precisa humilhar a sua alma? Bem, a sua alma é a parte arrogante em você. É a parte autocentrada, é a parte egoísta. Sua alma tem 3 funções principais: a vontade, o intelecto e as emoções. E ela expressa isso nas seguintes frases: eu quero, eu acho, eu sinto. E Deus diz que o que você quer não é importante, o que você pensa não é importante, o que você sente não é importante. O que é importante é a minha vontade. E se você quer se alinhar à minha vontade, você tem que tratar a sua alma. E uma forma de tratar a sua alma é humilhar a sua alma com o jejum. Eu lembro que há alguns anos eu preguei uma mensagem assim, em Washington, D.C., e lá havia um advogado cristão. Ele entendeu a mensagem e disse: amanhã eu vou fazer isto. Então amanhã vou jejuar. E ele fez, e ele teve um dia miserável. Toda vez que ele passava por um restaurante, sentia o cheiro da comida. Quando passava por uma confeitaria, ele parava, olhava para a vitrine. Foi um dia miserável. Então, ao final do dia, ele deu uma lição ao seu estômago. Ele disse: ei, estômago, você me causou muitos problemas hoje. Você me trouxe vários desconfortos desnecessários. Então, por isso, eu vou te punir. Eu vou jejuar amanhã também. Veja, isto é humilhar a sua alma, é trazê-la à sujeição. Deixa eu dizer isto. O estômago é um maravilhoso servo, mas é um mestre terrível. Quem é o mestre em sua vida? Você ou seu estômago? Boa pergunta. É uma pergunta que todos temos que fazer. Acredite, pessoas no ministério não estão isentas desta pergunta. Eu já lutei batalhas contra meu estômago várias vezes. Mas quando obtive a vitória, eu fui abençoado. Nem sempre imediatamente, nem sempre dramaticamente, mas de um jeito ou de outro, eu recebi a bênção de Deus. E aí, se eu me torno arrogante, a bênção de Deus se afasta. E eu digo: Deus, o que acontece? E ele gentilmente indica de uma forma ou de outra: você se tornou orgulhoso e autocentrado de novo, quis do seu jeito. Você está deixando sua vontade e sua alma falarem. Ela tem que ser trazida à sujeição à minha vontade, à minha palavra e ao meu jeito. Então vamos ver alguns exemplos, na verdade apenas 2. Vamos ver o dia da expiação. Em Levítico capítulo 16, versos de 29 a 31. Levítico capítulo 16, versículos de 29 a 31. Veja, este é um capítulo bem longo e são as ordenanças para o dia da expiação, que o povo judeu chama de Yom Kippur. E este é o dia mais sagrado do calendário judaico até hoje. E ele descreve a maneira como Deus ordena o sacrifício pelo perdão dos pecados de Israel. E tudo dependia daquele sacrifício, todo o futuro e destino daquela nação dependia do sacrifício. Mas no meio da descrição do sacrifício, Deus também requer uma resposta do seu povo. E a resposta que ele requer é que eles afligiriam suas almas. Esta é a tradução comum. Mas a palavra traduzida como afligir é mais frequentemente encontrada como humilhar. Então Deus requer que o seu povo humilhe suas almas. E esta é uma verdade muito significante. O sacrifício era algo que eles não conseguiam organizar.
estava fora da capacidade deles de prover, vinha inteiramente da graça de Deus, mas eles não podiam se beneficiar do sacrifício, a não ser que atendessem às condições de Deus e humilhassem suas almas. E também serve para nós cristãos. O sacrifício de Jesus na cruz é completo, perfeito, não podemos adicionar nada a ele, não podemos tirar nada dele, mas se queremos nos beneficiarmos dele, temos que atender às condições de Deus, assim como foi com Israel. E esta foi a condição que Deus determinou. Versos 29 em diante de Levítico 16. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Agora, o povo judeu sempre entendeu muito bem, e com bastante precisão, que a frase afligireis a vossa alma significa jejuar. Ficar sem comida, de fato e de verdade. Naquele dia, normalmente ficavam sem comida, nem bebida. A propósito, deixa eu definir jejum para que possamos avançar. Minha definição de jejum é se abster de comida para propósitos espirituais. Frequentemente também de bebidas, mas, falando de forma geral, não é. E se você se abstém de líquido, cabe a você decidir. Mas o que eu quero apontar aqui é que era requerido a Israel humilhar a sua alma para receber o benefício do sacrifício feito em seu favor. E o povo judeu, por cerca de 3.400 anos, sempre soube que humilhar sua alma significava jejuar. Na verdade, esta é uma prática que não foi quebrada na história desde os tempos de Moisés até hoje. No dia da expiação, eles afligem suas almas, jejuando. E no Novo Testamento, em Atos capítulo 27, versículo 9, este dia é chamado Dia do Jejum, que é a confirmação no Novo Testamento do entendimento de que afligir nossas almas é jejuar, é trazer nossas almas à sujeição, é não permitir que nossa alma dite algo para nós ou para Deus, é nos submetermos a Deus. E eu reforço meu ponto com uma conversa que Deus teve com a terra, quando Ele nos comunica que a resposta que Ele quer de nós, da mensagem da graça, é apresentarmos nosso corpo. Não é algo lá em cima, voando no etéreo. É algo bem aqui embaixo na terra, prático. E quando Deus diz, eu quero que vocês se humilhem em uma forma, e de jeito nenhum é a única forma, uma forma, é jejuando. E então lemos a respeito do retorno dos exilados, depois do cativeiro da Babilônia, em Esdras capítulo 8. Esdras recebeu a tarefa de liderar um grupo de exilados da Babilônia até Jerusalém. Era uma jornada de 4 meses. Naqueles dias, e tinham que passar por um território onde havia bandidos, ladrões e inimigos de Israel. E Esdras tinha consigo não apenas mulheres e crianças, como também os mais preciosos vasos do templo para levar de volta. A questão era como ele conseguiria uma passagem segura. E aqui está a solução de Esdras. Vamos ler em Esdras 8, começando do versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Senhor, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Como foi que eles se humilharam? Apregoaram um jejum, veja, era um jejum público para todo o povo de Deus. E então ele vem com esta afirmação bem interessante, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havíamos falado com o rei, dizendo a ele, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Vejam, Esdras se colocou em um lugar pelo seu testemunho no qual ele tinha que provar aquilo que ele havia dito.
Ele disse ao rei: o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus dos céus, ele nos protege. E então ele recebeu a tarefa de levar aqueles exilados de volta numa situação muito perigosa. E ele diz: eu poderia ter ido ao rei e pedido uma escolta, soldados e cavaleiros, mas como isso se encaixaria na minha afirmação que Deus protege o seu povo? Frequentemente acontece conosco, testemunhamos e temos que viver do nosso testemunho. E então ele disse: eu não escolhi o caminho carnal, eu não escolhi o caminho do mundo, eu escolhi o caminho espiritual. Buscar a proteção de Deus não com soldados e cavaleiros, mas jejuando, humilhando-nos diante de Deus, invocando sua proteção. Você lê essa história, mas ele conclui no versículo seguinte: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele respondeu a nossa oração. E você lê o resto da história, eles passaram em segurança, sem nenhuma perda, nenhum acidente. E em muitas situações, somos confrontados com duas alternativas: tomaremos o caminho carnal ou tomaremos o caminho espiritual. Bem, então deixa eu falar e testemunhar da minha própria experiência. Por haver me tornado o pai adotivo de uma grande família numa situação muito difícil e termos que nos mudar de país para país, de lugar para lugar, eu posso dizer que a minha primeira esposa, Lídia, e eu seguimos o exemplo de Esdras. Quando tínhamos uma jornada para fazer, jejuávamos e orávamos. E graças a Deus, a nossa família sobreviveu intacta. Em meio a circunstâncias terrivelmente perigosas, em meio à guerra, à fome, sobrevivemos. Eu posso testemunhar: o caminho de Deus funciona. Ele é prático, não é algo teórico. Certo, então vamos considerar um pouco pessoas debaixo do julgamento de Deus. Se o julgamento de Deus viesse a ser proclamado sobre a nação da Nova Zelândia e quiséssemos avisar, e isso pode acontecer facilmente, eu não acredito que está longe. O que poderíamos fazer? Poderíamos jejuar, nos humilharmos diante de Deus. Sabe, houve um rei terrivelmente mau em Israel, chamado Acabe. Eu não sei se você lembra da história de Acabe, mas ele casou com Jezabel e ele levou Israel à idolatria e a todo tipo de maldade. E em 1 Reis, capítulo 21, Elias teve um confronto com Acabe. E ele pronunciou o juízo de Deus sobre ele. Vejamos aqui, Deus disse a ele, verso 21, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Todo homem e toda mulher da sua família será destruído. Esse foi o juízo de Deus. E então ele continua dizendo, no verso 25, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, a sua esposa, o instigava. Então ele foi o rei mais perverso, e Deus anunciou o juízo sobre ele através do profeta Elias. Mas Acabe temeu ao Senhor. Verso 27, tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. E veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei. Então temos aqui este homem apontado como o rei mais perverso em Israel até aquela época. O juízo de Deus foi pronunciado contra ele e sua família. Mas quando ele se humilhou com o jejum, Deus disse, não trarei o juízo nos seus dias. Ora, se o jejum pôde fazer isto com Acabe, o que poderá fazer a mim e a você como filhos de Deus? Você vê o potencial? E então, na história de Jonas, na sua mensagem para Nínive, vemos como ele entrou na cidade, uma cidade muito perversa, violenta e má, e ele proclamou que em 40 dias a cidade seria destruída. Aquela era uma mensagem de Deus.
Como foi que os habitantes de Nínive responderam? Jonatas 3:6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E ele fez toda a cidade jejuar. Até mesmo os animais jejuaram. E ele diz no verso 10: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Uma cidade gentia, conhecida por sua maldade, ouviu a mensagem de um profeta uma vez, arrependeu-se e jejuou, e lamentou, e Deus poupou a cidade inteira, e Nínive foi poupada do juízo por 100 anos desde aquele tempo. Então, se o jejum trouxe isto a Nínive, o que poderia fazer por nossa nação? O que poderia fazer quando o povo de Deus se humilha, clamando por ele? E então, para evitar o desastre, se lermos o livro de Esther, veremos como um homem chamado Amã conseguiu elaborar o seu plano. Era um complô, na qual toda a nação dos judeus, no território do reino da Pérsia, seria destruída. E eu presumo que cada judeu na terra naquela época estava naquele reino porque era constituído de 127 províncias e se estendia da Índia até a Etiópia. E o decreto saiu, mas havia no Palácio Real uma judia cuja nacionalidade não era conhecida, Esther, e o seu primo Mordecai mandou uma mensagem para ela e disse: não pense que você escapará diferentemente de cada judeu neste palácio, porque quem sabe você não está aí para um tempo como este? E Esther lançou um desafio e ela disse: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada por 3 dias durante dia e noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver de morrer, morrerei. Você lê o resto da história, que quando o edito foi proclamado, a situação inteira foi totalmente invertida e termina com um triunfo para o povo judeu e a preservação da nação judaica. O que foi que mudou a história? Qual foi o ponto de virada? Foi quando o povo de Deus jejuou. Sabe, eu penso que é quase impossível exagerarmos sobre o potencial do jejum para mudar o curso da história. Não é de espantar que Satanás tente manter esta chave fora do alcance do povo de Deus. Ele tem medo disto. Agora, há também muitos exemplos no Novo Testamento sobre jejum, e eu quero falar apenas de 2 exemplos. Um que eu chamo de jejum individual e o outro jejum coletivo. E no ministério de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, ele dá uma lista das maneiras como ele aprovou a si mesmo como ministro de Cristo. 2 Coríntios 6, versículos 4 e 5. Pelo contrário, em tudo, recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. E então ele lista várias maneiras que o recomendaram como ministro de Deus. E ele diz assim: na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então Paulo está dizendo que uma das formas como ele provou que ele era ministro de Deus foi jejuando. E então na mesma carta, capítulo 11, versos 23 e 27, ele traz uma lista similar àquela. Ele diz: são ministros de Cristo
falo como fora de mim eu ainda mais. E então ele dá uma lista completa de maneiras de como ele foi um ministro de Cristo. E no verso 27, ele continua a lista: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então ele diz: jejuei muitas vezes. E note que na fala dele, fome e sede são uma coisa e jejum é outra. Fome e sede é quando você não come porque não tem o que comer ou beber. Jejum é quando você pode comer, mas você nega. Esta foi uma das formas como Paulo provou a si mesmo como sendo ministro de Cristo. E eu acredito que os ministros de Cristo deviam provar a si mesmos desta forma hoje. Eu falei sobre minha própria experiência, mas só mencionei isto. Afinal, não há vantagem nenhuma em pregar sobre isto se você não pratica. Quando eu fui salvo, eu já tinha sido um cristão no nome, mas eu desisti do cristianismo, dei as costas para a igreja. Eu estava procurando por respostas para os meus problemas em outros lugares. Mas quando eu fui salvo e batizado no Espírito Santo, eu nem sequer entendi o que me aconteceu. Eu tive que ler o Novo Testamento para entender o que tinha acontecido comigo. Mas uma coisa, eu acho que no intervalo de um mês, que ficou muito clara para mim, foi que Deus me disse que eu deveria jejuar toda quarta. Eu não havia lido o Diário de Wesley naquela época. Ninguém pregou um sermão para mim, eu não sabia nem onde encontrar sobre jejum na Bíblia. Mas eu simplesmente tinha essa convicção por dentro de que eu deveria jejuar toda quarta. E pelos 4, 5 anos seguintes, até o fim da Segunda Guerra Mundial, toda quarta-feira, eu jejuei. Eu estava no deserto, num caminhão com 10 outros soldados, e fomos jogados ali. Sabe quando você está num deserto e existe uma sombra, você tem que ficar ali, quer você queira ou não? E eu fiquei com aqueles soldados. Sabe, nós estávamos no Egito e os muçulmanos tinham um mês que chamavam de Ramadã, você conhece? Quando eles não comem, pelo menos não comem de manhã, eles comem bastante à noite. Eles compensam à noite o que eles não comem de dia. Os outros soldados diziam que era minha quarta Ramadã, porque não dá para jejuar em segredo quando se está vivendo com as pessoas ao redor o tempo todo, você nunca se livra delas. E eu digo que eu nunca teria feito o progresso que eu fiz se Deus não tivesse me mostrado esta chave. Houve um tempo no Quênia onde realizei um trabalho educacional que eu dizia que eu estava muito ocupado para jejuar. Tinha muita coisa para fazer. Então, por algumas semanas eu não jejuei e o resultado foi desastroso. E daí eu decidi que eu nunca poderia estar ocupado demais para jejuar. Eu estou falando de algo que eu experimentei, vocês entendem? Eu creio apaixonadamente no que eu estou falando. Vamos falar de jejum coletivo no Novo Testamento? Apenas 2 exemplos no livro de Atos. Atos, capítulo 13. Um dos momentos mais significantes na história do livro de Atos. As pessoas chamam isso de o princípio do programa missionário. Na verdade, a palavra missionário não vem do Novo Testamento. A palavra do Novo Testamento é apostólico. E este foi o primeiro envio de apóstolos registrado no livro de Atos. E aconteceu na cidade de Antioquia. Atos 13, versos de 1 a 4 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, que mais tarde tornou-se Paulo. Então havia 5 homens que eram reconhecidos como profetas e mestres. O versículo seguinte diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Como eles ministravam ao Senhor? Jejuando. Apenas deixando de lado qualquer outra atividade, ficando na presença de Deus, esperando que Ele falasse.
A Nova Versão Internacional diz enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Este é um dos pontos mais cruciais na história da igreja. Como isto aconteceu? Será que eles sentaram para pensar num plano? Ou trabalharam num sistema? Não. Eles deixaram de lado todos os seus esforços e esperaram Deus falar. E a forma como se consagraram foi deixando de lado a comida. Quem sabe por quanto tempo, talvez 1 dia, 2 dias, eu não acredito que foi tão longo. Mas eles simplesmente tiraram um tempo desligados de qualquer ocupação e distração, a fim de ouvir de Deus. E Deus falou. Diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então ouviram de Deus a estratégia dele. Sabe qual o maior problema da igreja de hoje? É que raramente a igreja segue a estratégia de Deus. Raramente. Temos nossos próprios planos, nossos programas, nossos sistemas, e a maioria deles não foi Deus quem iniciou. E Deus só se compromete a concluir aquilo que ele iniciou. Paulo diz em Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que ele começa, ele vai concluir. Mas o que ele não começa não tem compromisso de concluir. O que é importante é descobrir o que Deus está começando. Qual é o plano de Deus? Como podemos ouvir de Deus? E a igreja antiga estabeleceu o padrão. Eles tiraram um tempo de tudo, incluindo de comer, e disseram, temos que ouvir de Deus. E eles ouviram, Deus disse, bem, eu tenho um plano. Eu quero que separem 2 homens, Barnabé e Saulo, e os enviem. Não os enviaram imediatamente? Ouçam. Diz, então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, então jejuaram de novo. Da primeira vez jejuaram para saber a vontade de Deus, da segunda vez jejuaram para comprometer aqueles homens a cumprir a vontade de Deus. E o versículo seguinte diz, enviados, pois, pelo Espírito Santo. E a palavra enviados aí vem de uma bela palavra grega que significa enviados e acompanhados. O Espírito Santo não disse apenas vão, disse vão e eu vou com vocês. E este foi o princípio do ministério apostólico. Naquela época foram chamados de profetas e mestres, mas no capítulo seguinte de Atos, capítulo 14, verso 14, diz, quando os apóstolos, Barnabé e Paulo, quando eles se tornaram apóstolos? Quando foram enviados pela igreja. Veja, o apóstolo é aquele enviado. Isso é tremendamente importante porque isto indica uma forma bíblica de como podemos instituir o ministério apostólico. Quantos de nós acreditam em profetas e mestres? Você acredita que há profetas e mestres na igreja hoje? Eu certamente acredito que existem. Se profetas e mestres esperaram por Deus jejuando e buscando, isto abre um padrão, uma forma bíblica de Deus enviar apóstolos. Quantos acreditam que pode haver apóstolos na igreja hoje? É uma boa coisa, porque são postos na igreja para aperfeiçoá-la. Se tivessem sido banidos, a igreja nunca estaria completa. Então, o momento mais decisivo daquele período foi o envio daqueles apóstolos. No que isto resultou? Digam em uma palavra. Não ouvi na igreja. Agora, eles ganharam muitas pessoas para o Senhor nas cidades que visitaram e então tiveram que estabelecer igrejas. Primeiramente, tinham grupos de discípulos e depois tiveram que construir igrejas. Qual foi o ponto de transição de um grupo de discípulos para a igreja? Quais pessoas tiveram que ser levantadas? Me digam. Presbíteros, isso mesmo. Foi aí que os discípulos se tornaram uma igreja, quando surgiram os presbíteros para governar. Então fizeram isso, lemos em Atos 14, verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, cidades onde já haviam pregado, fortalecendo a alma dos discípulos
exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, tendo levantado presbíteros em todas as igrejas e orado com o jejum, os recomendaram ao Senhor. Como levantaram presbíteros? Como entraram na mente do Senhor para saber quem seriam? Tem versões que trazem a palavra eleição. Sim, mas foi uma eleição de Deus. Como entenderam a mente de Deus? Qual foi a chave? Não ouvi vocês? Jejum, obrigado. Vocês veem duas nomeações decisivas na obra da igreja, apóstolos e presbíteros. E na igreja antiga, ambas as nomeações foram alcançadas através da oração e do jejum. Por que esperaríamos fazer de alguma forma diferente em nossa época? Será que podemos melhorar este método? Deus nunca nos pediu para melhorar nada, apenas nos pediu para seguir. Entendem? Aqui está uma chave. E eu estou pondo ela em suas mãos. O que farão com ela? O que os cristãos desta nação vão fazer com esta chave? O que os cristãos da Austrália farão com esta chave? O que os cristãos da Inglaterra farão com esta chave, África do Sul e todas as outras nações onde esta mensagem chegar? Você acha que Deus mudou? Será que encontramos uma maneira melhor? Certo, então agora eu quero apontar duas conclusões. A primeira está na conhecida passagem em 2 Crônicas 7:14. Eu a chamo de esperança para uma nação. Esperança para uma nação. Quantos sabem o que 2 Crônicas 7:4 diz? Muitos, graças a Deus. Eu poderia citar de cor, mas não irei. Deus fala, e ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então são 7 passos. 4 passos que o povo de Deus tem que dar, 3 passos que Deus dará quando nós dermos os nossos 4. Quais são os 4 passos que temos que dar? Qual é o primeiro? Eu não ouvi vocês? Nos humilharmos. Por quê? Porque o orgulho é uma barreira para a resposta às nossas orações. O próximo é orar. Deus diz: não comece a orar até tratar do seu orgulho. E então ele diz: buscar a minha face. Não significa uma reunião de oração de 8 às 9:30. Isso é orar até experimentar a presença de Deus. E então ele diz: se converter dos seus maus caminhos. E você diz: Deus, mas eu não tenho maus caminhos. E Deus diz: espere até estar em minha presença e você descobrirá. Experimentamos isso em nossa igreja em Fort Lauderdale cerca de 5 anos atrás. A esposa de um dos presbíteros recebeu uma palavra do Senhor para proclamar um jejum. Eu já vou falar sobre isso, um jejum coletivo. E aquilo não foi recebido com muito entusiasmo. O fato foi que os presbíteros, e eu era um deles, ficaram tão envergonhados que tivemos que fazer algo a respeito daquilo. E então dissemos que íamos tirar um certo período para jejuar e orar, e nos encontrávamos toda manhã, eu acho que era o quê? 5 da manhã. Bem, eu não estava lá, Ruth e eu estávamos viajando quando começaram. E se não me engano, na primeira manhã havia 13 pessoas. A igreja tinha mais de 500 pessoas na época. Na manhã seguinte, eu acho que vieram 7. E aí começou a ficar, como é típico nas reuniões de oração, na manhã seguinte havia 4. Mas então, um irmão que não era um presbítero recebeu um fardo do Senhor. E ele passou 24 horas chorando. E as coisas mudaram. E quando Ruth e eu voltamos, eu disse: gostemos ou não, isso vem de Deus, é melhor a gente se envolver se não quisermos nos perder dele. E eu não posso entrar nos detalhes, mas pelas próximas, eu acho que 6 semanas, nos encontrávamos toda manhã às 5 da manhã e passávamos a maior parte do tempo com o rosto ao chão. E os pecados que foram confessados
foram espantosos. Era uma igreja ótima e respeitável. Mas havia adultério, fornicação, havia alcoolismo. E não veio à tona até estarmos na presença de Deus. Não diga a Deus, eu não tenho maus caminhos para me arrepender. Provavelmente isso só vai dizer o quão distante você está da face dele. À luz do semblante dele, as coisas ficam diferentes. O que Deus pede de nós? 4 coisas: nos humilharmos, orar, buscar sua face, se converter dos maus caminhos. Como é que nos humilhamos? Fazendo o quê? Você entendeu a mensagem? Certo, veja, você pode jejuar e ser muito orgulhoso. Jesus disse, não jejue assim. Não é assim que se jejua, é assim que os hipócritas jejuam. Mas ele não disse, é por isso que vocês não jejuarão. Não, ele disse, jejue da maneira certa, não da errada. Então Deus diz, eu faço 3 coisas. Se você faz as 4, eu faço as 3. Eu ouvirei, eu perdoarei os pecados e eu sararei a sua terra. Quantos aqui gostariam de ver a sua terra sarada? Será que Deus já te mostrou um caminho? Será que há um remédio bíblico? Eu creio que há. Vamos para uma última passagem na Bíblia. Joel capítulo 2. Esta é a passagem de onde as pessoas tiraram a expressão o jejum de Joel. Joel 2,15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, os filhinhos e os que mamam. É interessante, naquela época tínhamos crianças de colo e crianças maiores nos encontros. Quase toda manhã lá estavam elas e elas pareciam incomodadas e desapontadas quando seus pais não as acordavam para a oração. Sabe, era um exemplo vivo disso. Vamos continuar. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Que digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbio. Para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos onde está o seu Deus. Note que, acompanhando, percebemos que ele menciona 3 categorias: os sacerdotes, os ministros e os anciãos. E aqui está a responsabilidade da liderança na igreja de dar o exemplo, de tomar a dianteira. Sabe quem são os líderes? As pessoas que vão na frente. Às vezes os ministros estão liderando de trás. Isto não é liderança. Jesus, no jardim do Getsêmani, levou seus discípulos consigo e então tomou 3. E eles pararam e diz que ele foi um pouco mais adiante. Isto é liderança? É ir um pouco mais adiante? Uma vez ouvi um pastor dizer, eu tenho que correr para alcançar o meu povo. Isso não é liderança. Aqui está a responsabilidade da liderança. Agora, ouçam a última declaração, onde no mesmo capítulo, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Ele diz depois do quê? Depois do quê? Depois que o povo de Deus atendeu às condições dele. Agora eu sei que Pedro, citando isso no dia de Pentecostes, disse, acontecerá aqui nos últimos dias. Mas aquele não era um cumprimento total, era um cumprimento antecipado, e é muito significante porque, naquela passagem em Atos 2, Pedro cita o Senhor dizendo, derramarei do meu espírito. Algo do meu espírito, e aquilo começou no dia de Pentecostes. Mas nesta passagem Deus diz, eu derramarei o meu espírito, não do meu espírito, mas eu liberarei o meu espírito na terra. Sobre toda a carne. Irmãos e irmãs, ainda não vimos isto, vimos apenas um pouco salpicado. Há mais de 1 bilhão de muçulmanos na Terra que nunca foram tocados pelo Espírito de Deus.
Como os alcançaremos? O que libertará o Espírito de Deus? Eu digo a vocês, se vocês já lidaram com o Islã, é uma fortaleza impenetrável para uma aproximação natural. Você tem que ir pelos meios espirituais. Qual é o programa de Deus? Convoquem um jejum, santifiquem a assembleia. Que os anciãos, os sacerdotes e os ministros mostrem o exemplo. E Deus diz, no meu tempo, quando atenderem minhas condições, eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Eu creio que esta é a solução, e eu não acredito que haja outra. E eu creio que Deus nos mostrou na Bíblia o caminho. Vamos curvar as nossas cabeças diante do Senhor, peça a Deus. Eu quero que você pergunte a Deus se tudo isso que foi dito vem da parte dele. Ruth e eu estivemos recentemente com Dave e Del Garrett no Havaí, são amigos próximos nossos. E Dave graciosamente orou por estes encontros que estamos tendo aqui. E eles disseram que perceberam que Deus estava para falar alto na Nova Zelândia. Eu creio que esta é a mensagem de Deus para a Nova Zelândia e para o mundo. Vamos derramar os nossos corações por um momento diante do Senhor. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.